Fala pessoal, bem-vindos ao canal Old School. Meu nome é Júlio e no vídeo de hoje eu reuni uma seleção com a história de pessoas que receberam ligações dos mortos. As histórias serão contadas em primeira pessoa. Primeira história. Algo estranho, realmente. Isso aconteceu com meu irmão mais velho, Matt, cerca de 1 ano atrás, apenas algumas semanas depois que o melhor amigo do meu irmão mais velho, o Jeremy, chamado Joe, morreu de problemas cardíacos. Matt recebeu um telefonema de uma pessoa que soava exatamente como Joe. Ele disse algo como: "Matt, é Joe. Jeremy está em casa?" Algo realmente estranho está acontecendo. Matt pirou e mal conseguiu responder. "Não, ele não está. Desculpe." Então o telefone desligou e Matt olhou para a tela que dizia fora de área. Então, Matt tentou ligar de volta, mas não foi possível completar a chamada. Ele também tentou rastrear a ligação, mas foi em vão. Nunca recebemos outra ligação de Joe. Matt ainda se assusta ao pensar nisso. Diga adeus, vovô. Meu marido perdeu o avô há muito tempo. Mais recentemente, ele tem experimentado e presenciado algo realmente estranho. Ele viu o nome do avô no nosso identificador de chamadas. Então pensamos que alguém estava ligando da casa de seu avô. Foi a primeira vez que isso aconteceu e quando ligamos para lá, ninguém estava em casa. Ainda hoje, pela segunda vez, ele estava no trabalho junto com seus colegas quando ouviu seu telefone tocar. Ele atendeu no primeiro toque, mas apenas ouviu um tom de descagem. Quando ele olhou para a lista telefônica, porque o telefone não tem identificador de chamadas, ele olhou para a lista das pessoas que tinham feito ligações para ele e ele viu o nome do seu avô novamente. O que isso quer dizer? Como pode isso estar acontecendo? Dinheiro é inútil por aqui. Um dos meus clientes me contou essa história alguns anos atrás. Na época, ela trabalhava no departamento de serviços sociais e um dos serviços que ela oferecia era verificado para despesas de emergência. Ela havia emitido um cheque de $100 para um de seus clientes para serviços públicos e estava prestes a fechar o arquivo quando o telefone tocou. Na linha estava a mulher para quem o cheque foi emitido. A mulher parecia vaga e distraída, mas disse claramente: "Bem, parece que não vou precisar dos $100. Minha cliente tomou nota e continuou com seu trabalho. Naquela noite, em casa, ela estava lendo o jornal quando viu o obituário da mulher com quem ela conversara pelo telefone. Ela havia morrido no dia anterior. Era a voz da mãe, com certeza. 3 anos atrás, minha mãe faleceu. Éramos muito próximos e sinto sua falta todos os dias. Na noite do Natal passado, fui dormir e acordei com o telefone tocando. Eu atendi e uma voz que me era muito familiar disse: "Olá." Era a voz da minha mãe.
A linha tinha um ruído estático e o som entrava e saía. Eu disse: "Não pode ser você, mãe. Você está morta." Ela disse: "Ah, vamos lá agora." Ela parecia um pouco agitada e então a linha caiu. Minha filha de 16 anos estava dormindo no quarto ao lado e também ouviu o telefone tocar naquela noite. Eu sei que era a voz da minha mãe. Ela tem um sotaque norueguês. Era ela. Era o meu irmão? Cerca de 3 noites atrás, meu marido recebeu um telefonema às 1h57 da manhã. Lembro que era uma noite muito tempestuosa. Ele atendeu e o telefone estava lhe dando um pequeno bip, mas ninguém dizia nada. Então a linha ficou muda. Eu estava dormindo e não ouvi o telefone tocar. O que é estranho, porque eu sempre ouço quando o telefone toca. Dessa vez só meu marido ouviu. Ele ligou para o número de identificação de chamadas e disse que o número estava fora de serviço. O número ainda está no nosso identificador de chamadas. Na mesma noite, por volta das 4 horas, sua mãe, que mora a cerca de 1 hora de distância, também recebeu um telefonema. O filho dela, que dormia em casa, não conseguiu ouvir o telefone tocando. Apenas ela ouviu. Ela ouviu os mesmos bips e tentou ligar para o mesmo número no identificador de chamadas. Ela ligou de volta e também era um número fora de serviço. Por volta das 5 da manhã, ela estava deitada em sua cama e viu um homem de pé ao pé da sua cama olhando para ela. Ela disse que ele era alto e magro, tinha olhos escuros e roupas escuras. Ele a encarou por 1 minuto e depois disparou pela sala e desapareceu. Estamos muito apavorados com isso e não conseguimos descobrir por que isso aconteceu na mesma noite e por que isso nunca aconteceu antes. Por que não ouvi o telefone tocar e meu marido ouviu, sendo que nós dois estávamos na mesma cama? Meu marido perdeu o irmão há cerca de 6 meses, em uma morte trágica. Ligação interceptada. Acabei de descobrir que um dos meus telefonemas no outro dia foi de uma mulher morta. Estava na casa da minha mãe e estava ligando para um amigo que mora perto. Ela estava na casa de sua prima. Então, procurei um número na lista de telefone. Era o único Owens na lista telefônica, então eu sabia que era o número do primo do meu amigo. Liguei e nem tocou, mas uma senhora idosa respondeu. Ela disse: "Olá." Eu perguntei: "Amélia está aí?" Amélia é a prima da minha amiga Jéssica, que era com quem eu queria falar. A velha senhora disse: "Não, querida, a Amélia não está aqui, querida. Eu deveria estar esperando por ela. Ela deve chegar a qualquer momento." Então eu não pensei mais nada e desliguei. Eu pensei que eles deviam ter acabado de ir embora. Eu sabia que a Amélia morava com a mãe na casa dos avós. O que eu não sabia e o que fui descobrir quando conversei com Jéssica. Jéssica me contou que a avó de Amélia está morta. E ficamos lá o dia todo. Estávamos ao lado do telefone. Ele não tocou em nenhum momento. Quem atendeu o telefone? Eu estava hospedado em uma cabana no norte do Reino Unido em 1997. A cabana era de propriedade do avô do meu melhor amigo e estava em um local isolado, mas ainda em trilhos que levavam à estrada principal.
Era muito básico, mas tinha eletricidade e caldeira para água quente, embora não tivesse aquecimento central. Era uma propriedade de 3 quartos duplos sem banheiros. Havia 6 de nós hospedados nesse chalé, em um fim de semana de Páscoa, e passávamos grande parte do tempo passeando e visitando locais interessantes. Decidimos, num sábado de manhã, sair para o mercado local, pedindo um almoço no pub no caminho de volta. Enquanto sentávamos no pub, comendo nossa refeição, outros amigos nossos que estavam hospedados em uma cidade próxima entraram no pub e sentaram à nossa mesa, dizendo que estavam felizes por ainda estarmos aqui e que tinham sentido nossa falta. Quando perguntamos como eles sabiam onde estávamos, eles disseram que haviam telefonado para a cabana onde estávamos e a mulher que atendeu o telefone nos disse. Só que não havia mais ninguém no chalé. Não tinha nenhuma senhora ali limpando ou qualquer outra pessoa que pudesse acessar a cabana. Passei o resto do nosso tempo lá, dormindo com as luzes do corredor acesas e nunca mais voltei. Plano de longa distância. Eu nunca acreditei em fantasmas, mas depois do que aconteceu comigo, não posso deixar de reconsiderar meu pensamento sobre isso. Sou representante de vendas por telefone e no momento dessa ocorrência, eu estava comercializando um serviço de telefone. Isso foi o que aconteceu comigo no trabalho. Em uma quinta-feira, no dia 26 de abril, liguei para a Pensilvânia. Tudo começou como qualquer outra ligação. Sim, eu preciso falar com o senhor, a senhora tal. A mulher se identificou como a senhora tal. E eu continuei com a ligação normal de vendas. Ela parecia muito interessada e fez muitas perguntas. Mas quando cheguei à decisão de concretizar a venda, ela rapidamente me parou, insistindo que eu tinha que falar com seu marido primeiro. Suas objeções eram as mesmas toda vez que eu tentava concluir a venda. Ela explicou que já havia tentado convencê-lo a mudar de operadora de telefonia, mas na palavra dela, ele era casado com a operadora atual e se recusava a fazer alterações. Ela também apontou que, desde sua aposentadoria, ele passava muito tempo pescando e não era fácil entrar em contato com ele. Seria melhor tentar na próxima manhã, logo cedo, antes dele ir para o seu hobby favorito. Ela também indicou que as contas de longa distância estavam ficando fora de controle, porque ele fazia longas ligações para Carolina do Norte e pensava que o plano deles era benéfico. Na mesma noite, decidi que talvez valesse fazer a ligação e disse que na manhã seguinte tentaria falar com o marido dela. No dia seguinte, fiz uma ligação que provavelmente nunca vou esquecer. Quando liguei, o marido atendeu o telefone. Eu me apresentei de maneira normal e expliquei que estava conversando com a esposa dele no dia anterior. E ela sugeriu que eu falasse com ele. Você pode imaginar o choque, o terror que eu senti quando ele me disse: Senhora, eu não sei com quem você estava falando, mas minha esposa morreu e eu não estou com humor para falar com ninguém. Com isso, ele rapidamente desligou o telefone. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Gostou de ouvir essas histórias de pessoas que supostamente receberam ligações do além? E você, já recebeu uma ligação assim? Ou conhece alguém que já recebeu uma ligação inexplicável? Deixa sua história aqui nos comentários. Tem alguma sugestão de tema de vídeo para mim? Pode deixar aqui embaixo também. Se tiver gostado, não esquece de dar o like, que isso ajuda muito o vídeo e o canal, né? Se inscreva e até o próximo vídeo, que vai ser mais algum vídeo com a temática de terror ou sobrenatural também. Bem, por hoje isso é só. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.